Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Acabou agora há pouco, Botafogo 3, Corinthians 0, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O super líder Botafogo venceu o em crise, bagunçado, sem planejamento, Corinthians, no Engenhão, né, no Rio de Janeiro. Terceira partida do Luxemburgo, né? Segunda partida do Luxemburgo efetivamente, né? Porque a primeira contra o Suco Del Valle, pô, o cara chegou um dia antes, né? Trocou uma ideia com os caras e foi pro jogo, né, mano? Vou explicar. Essa é uma das partidas do Corinthians que dá pra explicar mais facilmente como foi. O Corinthians veio com uma ideia de jogo que tava minimamente dando certo. Tomou um gol de cabeça no escanteio, que vem acontecendo sempre com o Corinthians. Acabou com seu planejamento mínimo de jogo. E com isso, foi pra cima, tomou o segundo, tomou o terceiro e poderia até ter saído mais com a desorganização. Basicamente o jogo foi esse. Aqui, ó, 1 minuto e 15 de vídeo aí, o jogo foi basicamente isso. Essa é a explicação do jogo. Mas assim, falando mais, como é que eu posso dizer? Tentando explicar esse momento do Corinthians, eu diria que primeiro, o Corinthians merece tá sofrendo isso, sabe? A gente como torcedor vai ter que aguentar isso, cara. Porque eu sei que futebol tem altos e baixos, eu sei que futebol, uma bola pode entrar e pode mudar a situação, mas por ser um jogo, você não tem um controle total, né, de tudo, enfim, né? Mas pelo menos 80%, uns 70% do negócio futebol, né? Tem como você controlar sim, sabe? Com planejamento, com ideia do que você quer pro seu clube, né? E o Corinthians 2023 assim é o retrato assim do que você não deve fazer com um clube de futebol, sabe? A diretoria do Corinthians ela tem total participação nesse momento patético que o Corinthians vive de 2023. Total assim, total. Tudo bem que os jogadores têm culpa, os técnicos têm culpa, mas assim, pelo menos pra mim tá claro, assim, tá genuíno, tá cristalino que a culpa, né, como a gente já vem debatendo nas últimas semanas, é da diretoria. Eu até acho um pouco injusto, confesso pra vocês que eu acho um pouco injusto bater em jogador A, bater em jogador B, no momento não... Eu acho que agora não é o momento, não é o momento, porque a gente tá à beira de uma das maiores crises da história do Corinthians. A gente tá vivendo já essa crise e quem vai ter que mudar as coisas são os jogadores, né? Então, criticar agora A ou B, eu acho que não vai surtir efeito, tá ligado? A gente tá passando pelo processo que deve passar. E por que eu falo isso, né? Porque em maio de 2023, no quinto mês da temporada, a gente tem um técnico, né? Pra pensar em alguma coisa. Goste de você ou não do Luxemburgo, é o primeiro técnico que chega, né? Porque o Lázaro, ele era uma aposta. O Cuca ficou um jogo, né? E o Danilo não conta. Então assim, ó, 3 jogos de trabalho de um técnico que é um técnico, né? Que é o Luxemburgo, né? Então assim, tá passando pelo que tem que passar, né? O Corinthians, né? Tá tendo uma ideia de jogo agora, tentando ter um time mais consistente. Enfim, super desregulado, super desequilibrado, onde o Luxemburgo, com poucos treinos, né, vai ter que dar um jeito, vai ter que dar uma cara para esse time que encara decisão atrás de decisão. Então, assim, as melhoras vão ter que acontecer durante o jogo. O Corinthians fez questão de jogar no lixo 2 pré-temporadas, cara. Então, assim, é por isso que eu tô falando, você torcedor, você que tá assistindo o vídeo aí, você tá puto, também você tá triste. Mas hoje mesmo, cara, só se você fosse muito lunático, assim, sabe? Aliás, na partida do Fortaleza, só se você fosse muito lunático, né, que você esperaria uma vitória do Corinthians, né? O Corinthians tá com uma hemorragia aí, o Luxemburgo precisa estancar, né? Enfim, precisa recuperar a confiança dos atletas, precisa achar um padrão de jogo. Ele já repetiu 2 vezes. Enfim, agora vamos falar um pouco mais da partida, né? Aqui foi um momento, assim, mais de revolta, né? Falando sobre o jogo, cara...
Até o segundo tempo vocês acharam um jogo péssimo do Corinthians? Assim, tipo, nossa, patético? Porque eu não achei, sinceramente não achei até o segundo tempo ali. Porque eu acho que, tipo, as coisas aconteceram naturalmente, sabe? O jogo foi desandando de uma forma tão natural que eu não consegui botar a culpa em alguém, assim, específico. Não consegui. Então, simplesmente o Botafogo era melhor que o Corinthians hoje, né? Enfim, o Corinthians aí foi a campo com o Cássio no gol. Na lateral direita, o Fagner, a dupla de zagueiros Gil e Murilo. Na lateral esquerda, o Fábio Santos. O Luxemburgo montou um 4-1-4-1, né? Fez essa linha de 4. Aí ele deixou o Rony de primeiro volante, né? Deixou o Maicon um pouco mais pela esquerda, como segundo meio-campista, e como um terceiro meio-campista, o Matheus Araújo, né? Na ponta direita, o Adson, na ponta esquerda, o Roger Guedes, e no comando do ataque, retornando para a equipe titular, né? O nosso querido Yuri Alberto, né? Que havia ficado no banco contra o Fortaleza, entrou e fez o gol, né? Eu acho que o Luxemburgo reparou que você tirar o Yuri é mais prejudicial pro Roger Guedes do que propriamente pro Yuri, né? Se bem que hoje nem o Roger Guedes jogou bem, né? Uma das únicas peças do Corinthians que via rendendo hoje também não foi bem o Guedes, né, cara? E assim, começou o jogo, o Corinthians fazendo aquela marcação meia quadra, né? Que vem fazendo aí, fez contra o Suco Del Valle, né? Depois fez também contra o Fortaleza. Acho que o Luxemburgo rapidamente percebeu que essa equipe tá mal treinada, né? E ela tá mal postada e ela não consegue fazer aquele pressing, aquela marcação alta. Então acho que ele falou, pô, vou tentar fazer vou tentar fazer algo mais básico com esses caras, né? E aí ele tá aí optando por uma marcação ali em linha abaixo totalmente, né? O máximo que ele faz é ir até metade do meio campo ali, só para não espaçar o time, né? Pra você ver como o problema do Corinthians é totalmente o meio campo, né? Seja defensivamente ou ofensivamente, né? É desequilibrado o time, né? Então, assim, os movimentos não saem legal, né? Enfim. E só de novo, voltando na questão do planejamento, né? A gente chega numa segunda temporada, assim, né? Que você mantém praticamente todo mundo do elenco, né? E o Corinthians não anda pra frente, né? Anda pra trás, né? Pra você ver como o planejamento faz falta, né? A gente poderia sair na frente de vários times no Brasil, porque a gente manteve de uma temporada para outra a dupla de ataque que é boa. A gente manteve que na teoria seria um bom volante, que era o Maicon, né? Enfim, tem um outro bom volante que é o Fausto. A gente tem problemas de envelhecimento, de falta de intensidade, mas poderia ser compensado com entrosamento, né? Enfim, mas essa diretoria não pensa desse jeito, né? Começou a fazer Corinthians de laboratório, né? E, enfim, com essas limitações do Corinthians, né? O Corinthians ele se propôs a jogar no contra-ataque contra o Botafogo, que é uma equipe bastante... Assim, eu não acho a equipe do Botafogo boa, para te falar a verdade. É uma equipe que está sendo bem treinada aí pelo Luiz Castro, que é um cara que está com a equipe já faz mais de um ano, né? É um Botafogo que está se recuperando de estar em vacas muito magras, né? Então agora montou um time mais competitivo, né? Não é um time brilhante, mas é um time muito forte fisicamente, muito bem treinado, né? As peças aparentemente já estão se conhecendo legal ali. É um time rápido, um time jovem, né? Enfim, é um time que marca muito, né? Então acho que o Corinthians ele optou, né? O Luxemburgo optou por essa marcação meia quadra ali pra atrapalhar mais o Botafogo do que ajudou o Corinthians, né? E o Corinthians até que tava bem ali até os 10, né? 15 minutos do primeiro tempo. Saindo algumas escapadas ali com o Adson, né? Uma tentativa ou outra de cruzamento no Roger Guedes no segundo pau, né? Teve um belo cruzamento do Fagner que o Roger cabeceia ali atrás do lateral do Botafogo. Parecia que o Corinthians poderia ter mais chance no jogo, né? Se o jogo fosse caminhar para durar mais tempo, né? Talvez o Corinthians tivesse mais chance de ter mais sorte na partida, né? Enfim. E até que sai o escanteio, né? E hoje em dia o escanteio pro Corinthians é um pênalti, né? E mais uma vez, cara, nem sei dizer quem falhou exatamente. O Murilo ainda pula, mas o Rony deixou o cara de trás pular. O Gil também estava pregado no chão. Mais uma vez o sistema defensivo do Corinthians falha, né? Com um gol de escanteio, né, cara? É desanimador, assim, como o Corinthians... É porque, assim, cara, o escanteio é diferente da bola rolando ali a parte defensiva, né? Porque é um sistema de marcação diferente. Então, assim, por mais que o time parecia estar bem
treinado ali na parte defensiva com a bola rolando, é o mesmo velho problema da bola parada, cara. O Corinthians fica pregado, não salta, não consegue impedir os caras de correr e cabecear a bola, né? Enfim, o Corinthians toma mais um gol de cabeça, a bola pega no travessão, o Cássio ainda quase pega. Não sei se ela entrou de primeira ali ou voltou e o Tiquinho Soares completou, né? Botafogo 1-0 e aí, cara? Jogou totalmente no lixo, né? Qualquer possibilidade do Corinthians ter alguma chance nesse jogo. Por quê? Porque o Corinthians teria que se soltar mais. E o Corinthians ainda não tá nesse estágio de se soltar mais. O Luxemburgo tá tentando arrumar a defesa, que é uma peneira rasgada, né? E, enfim, parece cada vez mais distante, né? De encontrar qualquer tipo de solução tomando esses gols, né, cara? E ele vai ter que fazer acertos ali na defesa, porque não tá dando, cara. Não tá dando você sair atrás do placar todo o jogo. E o Corinthians se abre e toma o segundo, terceiro gol, né, cara? Contra o Fortaleza ainda conseguiu um empate, né? Mas poderia ter perdido antes também, né? Enfim. E assim, o primeiro tempo foi isso, cara. E o Botafogo teve mais uma chance ali que os caras brincaram de futebol aí na área do Corinthians, né? Como eu disse, ninguém pula. O Fábio Santos. Que partida terrível do Fábio Santos, cara. Acho que foi o pior em campo, assim. O Fábio praticamente ele errou tudo, absolutamente tudo que tentou mal defensivamente, porque o Fábio Santos, quando ele vai, ele não consegue voltar, né? É impressionante, né? E quando ele vai e dá certo, ele erra. Então, eu acho que não há justificativa para a manutenção do Fábio Santos na equipe, cara. O Luxemburgo, e depois eu vou falar mais pra frente na análise do jogo aqui, né? Ele deu um insight na última coletiva pós-jogo contra o Fortaleza que ele poderia até colocar o Murilo na lateral esquerda, né? O que eu acho que é bem-vindo, tá? Não vou nem cobrar a parte ofensiva do Murilo, se ele pelo menos não cagar no pau na defesa ali, conseguir ter uma recomposição mínima ali, brigar pela bola, coisa que o Fábio Santos não tem conseguido fazer, tá ótimo já, no estado desse time do Corinthians, né, cara? Enfim, e aí o primeiro tempo acabou assim, sem muitas chances, além do gol do Botafogo teve um chute ali, né, nessa jogada que eu falei, que ficou tudo no cabeceando, né, porque na grande área e o cara do Botafogo finalizou. Mas o Botafogo em nenhum momento correu perigo por parte do Corinthians, tá ligado? O jogo foi igual, mas o que foi o fator que desequilibrou foi a jogada de bola parada do Botafogo, né? Que o Corinthians tomou mais um gol de bola parada. E aí pro segundo tempo, cara, o Corinthians ele veio um pouco mais alto, né? Tentou fazer as jogadas, mas sentiu, né, a falta do Renato para criar. O Corinthians ainda não tem mecanismos, né? Como eu disse, chegou outro técnico aí pra tentar arrumar as coisas, assim, parecia meio que fato que daria merda, tá ligado? Esse jogo do Corinthians aí, principalmente saindo atrás do placar. Como foi, né, cara? Enfim. E aí quando o Corinthians parecia que ia estar um pouco melhor, né? Porque o Botafogo, assim, ele deixou a bola com o Corinthians, e o Corinthians até teve mais posse do que o Botafogo, mas em um período ou outro o Botafogo recuperava, e o Corinthians não tinha confiança pra fazer uma marcação alta, e o Botafogo cozinhava o jogo, sabe? E tentou um contra-ataque aqui a colar, não conseguiu encaixar direito, mas pareceu o jogo muito mais do Botafogo sempre do que do Corinthians, mesmo o Corinthians melhorando minimamente, né? E numa falta que o Roger Guedes arranjou no contra-ataque dessa falta aí, que era uma boa chance pro Corinthians, o Botafogo fez o segundo gol. Os caras arrancaram no contra-ataque e o ponta do Botafogo foi derrubado pelo Cássio, pênalti para o Botafogo, né? Pênalti claro, indiscutível ali. Ele driblou o Cássio e foi derrubado, né? O Tiquinho Soares bateu, fez o segundo gol na partida e matou o jogo, né? Botafogo 2, Corinthians 0, né? Aí depois desse gol, o Luxemburgo fez duas substituições, né? Que estavam para serem feitas, né? Antes do Corinthians tomar o segundo gol e que foram bem legais até. Eu até gostei da ideia, né? O Luxemburgo fez tipo um 3-5-2, tá ligado? Ele meteu o Mendes e o Wesley na partida e sacou o Adson e sacou o Maicon, né? Depois eu vou falar desses caras individualmente, tá? E aí ele meteu uma linha de 3 ali com o Mendes, Gil e Murilo. Aí ele fez Fagner. E também entrou o Juliano também, né? Entrou também o Juliano. Aí ele fez Fagner, Juliano, Rony. O Juliano entrou no lugar do Matheus Araújo. Fagner, Juliano, Rony, Barleta, Wesley. Linha de 5 e na frente o Roger Guedes e o Yuri Alberto, né? E aí, logo na sequência, o Corinthians foi pra cima, né? O Wesley tentou um chute de fora. O Corinthians foi dar o primeiro chute a gol no segundo tempo, aos 30, tá? Com o Wesley, que tinha acabado de entrar. E aí, mais um grande contra-ataque do Botafogo. Assim que o Corinthians fez esse 3-5-2, né? O Botafogo fez uma jogada linda nesse terceiro gol. Botou o Corinthians na roda, saiu lá de trás, tocando bola no contra-ataque fulminante.
e meteu o terceiro gol no Corinthians aí, pô, aí virou várzea, né? Ainda o Luxemburgo tentou meter um 4-4-2 ali para ficar menos pior a situação, né? Deixou Fagner, Mendes e Murilo agora como lateral esquerdo, que espero que possa continuar de repente ali. O Rony e o Juliano no meio. Eu falei que o Barleta entrou, né? O Barleta acabou entrando no lugar do Maicon, né? Eu falei, né? Barleta e Maicon, Wesley no Adson, Juliano no Matheus Araújo. E entrou mais um cara. Quem foi? Foi um quarto cara. E o Mendes no lugar do Fábio Santos, né? Então ficou Fagner, Mendes, Gil, o Fábio Santos, aí o Rony e Juliano no meio, o Barleta pela direita, o Wesley pela esquerda e mais enfiado o Guedes e o Yuri Alberto, né? E aí, cara, depois do terceiro gol não saiu mais porque o Botafogo deu uma administrada até, né? Eu acho que não teve também muito poder pra fazer, fez o que fez no jogo, né? Até o terceiro gol, basicamente o que o Botafogo construiu ele fez, eu entendo assim, sabe? Foram 3 chances e 3 gols, enquanto o Corinthians não criou nada, não ofereceu perigo pro Botafogo, né? O mérito do Corinthians até tomar o gol, que estava um pouco mais organizado do que as outras partidas. Uma boa marcação, mas depois desandou, quando teve que sair, o Botafogo acabou com o Corinthians, né? Teve mais algumas chances ali, com o Tietê e tal, mas umas 2 subidas, poderia ter feito um quarto ou quinto gol ali, depois dos 38 ali, né? E o Corinthians abusou ali de jogada individual do Barleta, do Wesley, que tinha acabado de entrar, mas sem sucesso também, né? Vamos falar individualmente dos atletas, né? O Cássio não defendeu as bolas, né? Também acho que não teve culpa dele, uma partida ruim do Cássio, assim como todo mundo, né? Mas ele não, no meu ponto de vista, não falhou, né? Pô, ele fez o pênalti, mas ali também é crueldade falar que ele como ele poderia ter impedido aquele lance, né? Pelo menos eu não tenho aqui uma solução básica. Se vocês acham que ele falhou nesse lance aí, comentem, né? O Fagner tava até que ok no primeiro tempo, mas sofreu bastante com as investidas dos pontas super agressivos do Botafogo, né? Tanto o Vitor Sá como do outro lado do Júnior Santos, né? Uma partida ruim também do Fagner. O Gil, achei que falhou no primeiro gol do Botafogo, assim como toda a zaga do Corinthians, né? Todo o sistema defensivo. O Murilo fez um bom jogo, eu gostei do Murilo. O Murilo tem um passe, um lançamento muito bom. Ele é canhoto, ele lança com os dois, né? Com a perna direita e com a perna esquerda. Ele acertou alguns lançamentos durante a partida que não foram aproveitados, né? Tanto no Roger Guedes quanto no Yuri Alberto. Muito bom o Murilo, né? Espero que ele continue nessa pegada. Assim como todo o time sentiu após os gols e começou a errar uns passes, mas durante 70% do tempo que o Corinthians estava com a cabeça no lugar, o Murilo estava consciente, estava ajudando bastante na saída de bola, né? Fábio Santos, partida terrível do Fábio Santos, uma das piores. Mal defensivamente, mal ofensivamente, mal no meio campo. Acho que seria legal o Fábio Santos pedir pra aposentar, tá ligado, mano? Porque não... Pra não manchar ainda mais, sabe? A linda história que ele tem no futebol, cara, não só no Corinthians. Porque não tem condição, mano. Não tem, sabe? Eu sou a favor aí de jogar o Murilo pelo lado esquerdo. E, enfim, a gente também não sabe como é que tá a condição do Bruno Mendes, né? Se ele vai renovar ou não, porque tem dissolução lá das luvas que ele quer, né? Porque tá acabando o contrato dele, ele pode meio que vender o passe dele, né? Pra ver com quem fecha com ele. O Corinthians aí propôs um aumento salarial, vamos ver também, né? Mas seria interessante o Murilo ir pela lateral esquerda, né? Bom, o Rony, muito passe pra trás, estava indo bem ali junto com o time até tomar o primeiro gol, depois ficou inútil no time, né? Porque precisaria de criação e o Rony não ajuda muito nisso. O Maicon basicamente entrou em campo, né? Mesma coisa do Rony, tava até que interessante ali na marcação, mas errando muito passe também. O Maicon mal demais, né? O Maicon basicamente não colabora com nada no time, né? Enfim, hoje estava um pouquinho melhor do que o convencional até tomar o gol, né? Por isso ficou também inútil. Matheus Araújo, ele ajuda bastante na recomposição, né? Mesmo problema do Rony e do Maicon, né? Mas ali falta entrosamento, falta qualidade ali na parte da criatividade. Quando o Corinthians teve que correr atrás do resultado, a gente sabia, né? Não vou também botar a culpa no Matheus Araújo, né? Que o Corinthians não conseguiu, mas também não ajudou em porra nenhuma, né? Enfim, o Adson durou basicamente 10 minutos no primeiro tempo, depois o Adson desapareceu, sumiu do jogo. O Adson tem isso, né? Geralmente ele dura um tempo todo, dessa vez durou 15 minutos. Não foi bem também. Tentou uma jogada aqui, colar bem no comecinho do jogo antes de tomar o gol, depois nem apareceu mais na partida. O Roger Guedes reclamou muito, estava visivelmente insatisfeito com a situação do Corinthians, né? E diferente das outras partidas do Corinthians, ele também não foi bem.
assim como os seus companheiros, né? Nas outras partidas o Roger foi um oásis, assim, em relação a esse fraco time do Corinthians atualmente, né? Mentalmente e de confiança. O Roger também não conseguiu ser diferente hoje, né? Assim como ele estava sendo. E o Yuri Alberto, eu achei que ele fez até uma boa partida, cara, porque assim, ele tava errando alguns domínios, né? Alguns traços, assim, técnicos, né? Que nessa partida ele não errou muito, não. Ele conseguiu acertar as tabelinhas, conseguiu dar prosseguimento nas jogadas, né? Teve até uma boa chance ali no primeiro tempo, que foi uma rara chance onde o Corinthians teve mais posse de bola, enquanto estava 1x0 já com o Botafogo, que ele finalizou de fora ali, mas não pegou muito bem. Mas o Yuri até que fez uma partida razoavelmente boa, não achei péssima não, como ele vinha fazendo. Só que também não teve nenhuma chance criada pra ele fazer o gol, tá ligado? Não achei que foi culpa dele durante a partida de hoje. Não foi tão mal assim não, achei que foi até relativamente bem para o que ele é pago pra fazer, né, cara? Os caras que entraram, bom, o Juliano entrou e não resolveu nada, o Barleta entrou bem até, foi agressivo, tentou o chute de fora da área, tentou os dribles, o Wesley também entrou bem, tentou os dribles, foi pra cima, né? Recebeu até uns xingos do Yuri Alberto e do Roger Guedes, que eu achei injusto. O moleque ele entrou aceso, queria mostrar jogo, né? Assim como todo o time não estava bem, ele tentou resolver o jogo, achei justo, não fez nada de errado. O Mendes também entrou e não colaborou muito também, né? Assim, acho que a ideia do Luxemburgo era enquanto o Corinthians estava em cima, né? De tomar o segundo gol, meter aquele 3-5-2, tentar algo diferente, né? Mas aí, na hora que os caras iam entrar, tomou o segundo e aí meio que caiu por tabela, né? Por terra ali, todo o planejamento do professor Luxemburgo. Enfim, esse foi o jogo, esse foi as análises de cada jogador, né? Partida ruim do Corinthians. E assim a gente chega para o clássico, né? De domingo, contra a equipe do São Paulo na Neoquímica Arena. Um tabu de quase 10 anos, né? Que o Corinthians não perde para o São Paulo na Neoquímica Arena. Nunca perdeu, né? São Paulo acabou também o jogo agora há pouco. São Paulo empatou com o Fortaleza lá em Fortaleza por 0-0. E assim, o prognóstico é dos piores possíveis, né? Porque assim, esse jogo acaba sendo um all-in pro Corinthians, né? Um clássico na sua casa. É um rival que, embora não esteja tão bem, está melhor que o Corinthians, sim. Ainda não perdeu com o novo técnico, que é o Dorival, né? Acho que não perdeu ainda, né? Acho que não. Melhorou bastante do que estava em relação com o Rogério Ceni. E essa é uma das maiores chances, ao longo desses 10 anos, né? Do São Paulo poder quebrar um tabu na arena, né? Olha que já tiveram outras boas chances, já isso não aconteceu. Mas essa é uma das melhores aí nos últimos anos, com certeza, né? O Corinthians numa crise, meu Deus, fodida, né? E ainda com esse problema na defesa, por exemplo, um escanteio, a gente sabe que o Arboleda é muito bom de bola parada, o São Paulo tem esse zagueiro que é alto, né? E, enfim, pode fazer a diferença para eles abrir o placar e o Corinthians pode cair ali numa própria Arapuca, né? Porque a Neoquímica Arena talvez não consiga ajudar, talvez fique uma pressão pro próprio Corinthians, né? Então, vamos ver. É um jogo que vai assim, pode ser um divisor de águas, cara, porque uma vitória pode ser uma redenção contra um dos maiores rivais do Corinthians, mas uma derrota, cara, é fundo do poço. O Corinthians tem atualizado isso, né? Qual que é o pior momento do Corinthians na temporada? A cada rodada, a cada jogo, o Corinthians se complica mais, né? Bom, vamos ver, né? Vamos ver se o Luxemburgo consegue. O Cássio, no final do jogo, deu uma dura na rapaziada ali no meio do campo. Enfim, vamos ver se a galera consegue se ajudar também, porque tá foda, viu? O Corinthians anda de mal a pior. Enfim, a gente volta no domingo aí no pós-jogo contra o São Paulo, ou em um vídeo antes, não sei. De repente o Luxemburgo fala alguma coisa da hora, bombástica aí na coletiva, a gente vem analisar, mas basicamente é isso. Tipo, Botafogo 3, Corinthians 0. Enfim, fiel, Lucas do Bando, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!